no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, Barden Lopes, Michael Rios, Rafael. Boa tarde, ouvintes, internautas e telespectadores da TV Atitude by Web. É sempre um prazer conversar com vocês. Bom, doutor Bastos, vamos iniciar nossa pauta, acho que com um assunto mais espinhoso, um assunto onde as pessoas estão tendo muitas dúvidas. Formaram-se aí duas facções, uma pró, outra contra, que defendem aí visceralmente os seus pontos de vista. Eu falo da aprovação em primeiro turno na Câmara da PEC, projeto de emenda à Constituição 241, que congela as despesas do governo federal com dívidas corrigidas, com cifras corrigidas pela inflação por 20 anos. Na prática, o governo não poderá gastar mais do que arrecada e esses limites ficam fixados por 2 décadas. E há muitas dúvidas o que é que vai implicar diretamente na vida do cidadão. E eu convido agora o senhor doutor a esclarecer um pouco mais esse assunto para os nossos ouvintes. Ok, Marden, é um assunto impactante, importante, e era bom que a gente não politizasse um assunto importante desse. Porque na hora que você politiza um assunto desse, você começa a criar tendências, né? Isso, eu sou a favor desse ou daquele. Mas vamos analisar agora friamente a situação do nosso país hoje. Bem, o que é que nós estamos, a realidade do Brasil, que nós estamos vivenciando hoje? Nós estamos dentro de uma catástrofe administrativa, né, ocasionada por erros administrativos estrondosos, né, fantásticos. Nos levou o quê? Nos levou a inflação que superou aos 11%. Nós que passamos praticamente de 93, né, aproximado do plano real para cá, né, nós tínhamos uma estabilidade financeira extraordinária. Então nós começamos, e o pior, com tendência a crescer, que isso aí é que era o pior da situação. Então nós ficamos com inflação, né, superior a 11%, com um índice de desemprego também preocupante demais, né, nós passamos dos 11%, quando 11,8%, chegamos a 12 milhões de desempregados, porque quem está empregado é muito bom falar e tal, mas tu vai lá para o lugar daquele que está desempregado, são 12 milhões. E 12 milhões, né, que as nossas estatísticas, né, dizem, mas deve ser muito mais. Subemprego, você não sabe nem a quantidade. Aí você vai para o PIB, 2 anos consecutivos de PIB negativo, né, praticamente uma recessão, passando para uma depressão financeira no nosso país. Perda do grau de investimento. Nós deixamos de ser um país confiável para a economia mundial. Então, nós perdemos o grau, ficamos naquela história de pagadores duvidosos, né? Isso tudo nós sabemos porque ocasionado por quê? Né? Erros, né, em reduções de tarifas de energia no momento que não podia ser feito, o país vivendo uma crise energética por uma seca colossal, erros também com relação à história do óleo e gás, entenda-se Petrobras com uma perda extraordinária, Eletrobras perdeu 100 bilhões e a Petrobras perdeu 300 bilhões, elas juntas perderam quase 400 bilhões. Erros na desoneração de determinados setores privilegiados, e aqui eu não estou julgando aqui a razão deles, não, porque a imprensa já divulgou bastante, eu não quero aqui entrar no mérito, mas nós sabemos que esse dinheiro era para compadrio, era para ajudar pessoas que ajudavam os que estavam no poder a se manterem no poder. Então você soma tudo isso e tu vai ver o quê? Tu vai ver um caos econômico, que redundou inclusive no impeachment da ex-presidente Dilma. Bom, mas tu tem que continuar a vida, tu tem que fazer com que as pessoas que precisam ou que querem investir no país começarem a acreditar
que que o teu país é um país sério. Então tu tem que fazer alguma coisa que impacte, ou que justifique, ou que comprove que a partir desse momento o nosso país vai gastar menos do que arrecada, porque isso é elementar. Essa história de dizer, não, mas a saúde precisa de investimento de saúde, e tu vai tirar de onde? Tu vai tirar do aposentado? Tu vai deixar de pagar o aposentado para tu aumentar a saúde? Tu vai tirar da educação? Então, você crescer a inflação não quer dizer que você vai deixar de crescer, né? Porque na hora que o país começar a crescer, o teu PIB começar a crescer, ao invés de cair, em vez de decrescer, o valor que é aplicado na educação também vai aumentar, porque 1,5% de 100 bilhões é uma coisa, mas 1,5% de 150 já é um valor bastante significativo, superior, aumenta 50%. Aumenta como? Com o aumento do PIB. Então, esse processo foi para dar credibilidade ao nosso país. E também deixo mais uma tranquilidade para todos. Primeiro, em 20 anos, nós vamos ter, no mínimo, 4 eleições para presidente da República. E presidente da República, ele vive, ou ele depende de quê? De apoio popular. Se daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos, vai ter um presidente, 2018, depois 2022, depois 2026, a qualquer momento, qualquer presidente desse pode mudar a PEC. Bom, a partir de agora, vamos acabar e vai crescer 10% ou 5%, dependendo da situação do país. Lógico, você não pode ser irresponsável para tentar aumentar obrigações sociais A, B, C ou D, sem ter de onde tirar os recursos. E nós vamos mais além. Não vai ficar só na PEC 241 não, porque ela sozinha não resolve. Nós precisamos fazer uma reforma na Previdência, que também vai estar crescendo de uma maneira desastrosa, se continuar subindo como ela está. Porque a tendência agora, ouvintes internautas, telespectadores, Marden, é aumentar as pessoas aposentadas e diminuir as pessoas que vão contribuir para a Previdência, que são os trabalhadores. Nós estamos ficando daqui a 20 anos um país velho. Isso significa o quê? Que mais aposentados e menos pessoas trabalhando para sustentar os aposentados. Então, vem daqui a pouco, espero que para o próximo ano, a reforma da Previdência. E deva vir mais algumas, como a reforma política, como a reforma exatamente... A reforma tributária. Tributária, perfeitamente. Eu acho que essa é vital. Agora, tu vai ter que tentar fazer com que os 27 governadores, né, todos eles sejam, porque é uma coisa impressionante, ninguém quer perder nem um centavo em benefício da própria sociedade. Mas vai ter que fazê-lo, nós vamos ter que ter essa consciência, vamos deixar de hipocrisia, ou nós fazemos isso, ou nós... Porque é muito fácil dizer, por que estamos diminuindo isso? E vai tirar dinheiro de onde? Porque o dinheiro do governo federal, o governo federal não tem dinheiro não, o dinheiro é do povo, que através dos impostos, e aí é de pessoa física e pessoa jurídica, né, o governo federal recolhe para exatamente distribuir através do serviço. Mas se o país estiver quebrando, se o país estiver decrescendo, se o país estiver em recessão, cada ano vai diminuindo. Está o exemplo, Fundo de Participação do Município, né, que vem para os municípios. Nós estamos com 12 meses caindo, né, de uma maneira persistente e continuada. Por que cai, Marden? Porque a arrecadação diminui. Você quer falar alguma coisa? Não, só para complementar que o Fundo de Participação dos Municípios é a principal fonte mantenedora de 2/3 dos municípios brasileiros. Perfeitamente. Né? E na hora que essa arrecadação do governo federal cai, esse percentual, por isso é que eu digo, se o país voltar a crescer, que eu espero que as pessoas voltem a investir no país, até esse fundo de participação começa a aumentar. E você vai aplicar mais em saúde, independente, né, da história de
repor pela inflação. Porque repondo pela inflação, você mantém o mesmo valor, mas o que é que você vai ganhar? É o crescimento do país. O país, ele tinha uma receita, digamos, um PIB de 5,3 trilhões de reais, não é de dólar, de reais, aí vai para 6 trilhões. Então, 15% disso aumenta coisa como 10 ou 20 bilhões a mais. Quer dizer, além da inflação, tem um ganho real, que é o quê? Que é o crescimento do país. Agora, a oposição que não quer que o país dê certo, aí é que está o problema. Tem um grupo aí que não tem interesse que o país dê certo, porque eles querem voltar ao poder. E se não der certo, daqui a 2 anos eles estão dizendo, eles estão acabando, a saúde está assim, assado, quando nós sabemos que tudo isso foi feito exatamente por uma desadministração que nós fomos vítimas durante um determinado tempo aí da nossa existência. Então, raciocinem, pensem direitinho, essa história de se contrapor à organização da economia do país é um tiro, não é no pé não, é no peito esquerdo. Porque nós vamos destruir a economia do país, aí nem FPM, nem imposto de renda, nem coisa nenhuma, porque as pessoas vão quebrar por falta de investimento, por falta de emprego para o povo, não vamos esquecer isso. Você crescer significa o quê? Significa mais emprego, esses 12 milhões cair para 3, para 5 milhões, né? Que era uma coisa relativamente que não é boa. 5 milhões é muito, mas tu imagina 12 milhões. Então, vamos ter consciência e vamos ter também a humildade de reconhecer que só se cresce quando o país está crescendo. Antes disso não adianta, é demagogia. Essa história de chegar lá, às vezes eu vejo um deputado ali, eu digo, rapaz, esse rapaz aí foi um dos responsáveis por o Brasil estar numa situação dessa. E agora ele fica querendo dizer que o país vai se inviabilizar. Inviabilizado já está. Vamos tentar recuperar a economia, organizar, né, o fator, né, a parte fiscal, o setor fiscal do país para poder crescer. Bom, no que diz respeito à reforma da Previdência, os números são absurdos. Hoje estamos no ano de 2016, 11 de outubro de 2016, o governo federal gasta praticamente 40% de sua arrecadação com a Previdência. 40%. Praticamente 40%. Segundo dados dos economistas do Banco Itaú, em 2025, se a reforma não for feita, esse percentual pode chegar a 65%. O que é que isso significa? Com a aprovação do teto das despesas, esses 65% vão ter que ser financiados de alguma forma. Aí sim, dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura, isso vai sair para cobrir o rombo da Previdência. Porque quando eles falam teto é de todos os gastos, mas lá dentro ele pode ser alterado. Por exemplo, a Previdência é a única que não para de crescer. Por quê? Porque todo dia entra centenas e dezenas de milhares de pessoas aposentadas. E para esse remanejamento vai ser importante também, pelo menos uma prorrogação da DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Perfeito, que já foi feito, mas foi até qual ano? A DRU, mas eles já fizeram. Já foi aprovado, já foi sancionado. Já foi aprovado. Eles podem flexibilizar, parece que em torno de 25% a 30%, né, do orçamento do governo. Então, isso que você falou é importante. Então, quem é que vai sugar toda a economia do país? Exatamente a Previdência. Se nós não tivermos um controle, né, na reforma da Previdência, que ela é necessária, por isso é que muitas pessoas vão dizer, porque vão deixar os velhinhos. Mas, meus amigos, não tem como. O nosso país, né, mudou o tempo de sobrevivência das pessoas, o tempo de vida, a expectativa de vida das pessoas mudou. Então, é normal que essa aposentadoria também se elasteça mais um pouco. Mas aquela história, a oposição demagógica vai ficar tentando botar na cabeça de algumas pessoas desorientadas, né, que não sabem como é que anda a economia do país, que a economia dá, é porque logicamente se diminuir essas falcatruas que fizeram, vai melhorar, mas é tanta
tantos recursos que precisa para a Previdência, que precisa, sem dúvida, de uma boa reforma da Previdência. Bom, e para que usemos de exemplo, evidentemente uma reforma da Previdência é uma medida impopular, muita gente vai ser sacrificada, mas é algo inevitável. E usemos os exemplos de países ditos desenvolvidos, ditos de primeiro mundo, os países europeus, inclusive países que na segunda metade do século XX experimentaram a política de bem-estar social. Pois é. E que precisaram fazer a reforma da Previdência para que os direitos sociais não fossem extintos. Fossem preservados. Porque então, se não fizer, doutor, não tem como. Não se tira leite de pedra. Se não tiver os recursos arrecadados, não tem como pagar. É botar isso na cabeça. Essa história de dizer... tinha gente que dizia, não, o país não quebra, o país tem dinheiro demais. Não tem dinheiro demais, é ilusão. Mesmo tampando os ralos da corrupção, as coisas chegam um momento que não vai dar. Se o país não estiver crescendo, não continuar crescendo e crescendo muito. Só para você ter uma ideia, o nosso país vem há 3 anos, né? 2014 cresceu 0%, 2015 caiu 3,1% e 2016 vai cair 3,4% ou 3,3%. Pode ser que até diminua um pouquinho para 3,15%. Mas só aí nós já caímos 7%. 7%, o Marden, de 6 trilhões, significa uma redução aí de 420 bilhões a menos nas nossas arrecadações. Só para você ter uma ideia do que é que diminui na receita, no PIB, né, na riqueza do país. O país ficou 420 bilhões mais pobre nos últimos 3 anos, contando com 2016. Então, o que é que nós precisamos fazer? A China cresce 6%. Tu imagina o que é crescer 6% ao ano? Para um PIB de 10 trilhões de dólares, significa, sabe o que, meus amigos? Um crescimento de 600 bilhões de dólares, ou seja, 1,8 trilhões, que é botando a R$3, que é mais, é 3,2, mas botando a 3 seria 1,8 trilhões de reais que cresce na riqueza da China por ano. Pois nós estamos empobrecendo, né, 420 bilhões, né, de reais, não é de dólar, de reais, nos últimos 3 anos. Então é isso que nós precisamos entender para justificar as mudanças que nós vamos ter daqui para frente. Nós vamos ter que fazer sacrifícios. E quem disser o contrário é porque não quer que o país dê certo e quer que o país volte para o caos que nós nos encontramos há 6 meses atrás. Perfeito. Agora, no momento em que o presidente Michel Temer precisa desesperadamente de um apoio massivo dos políticos, do legislativo, deputados, senadores e também de governadores que têm lá sua influência sobre os parlamentares de seus estados. Estão também com seus problemas. O Rio de Janeiro quebrou, Rio Grande do Sul quebrou, Distrito Federal também quebrou, não está conseguindo pagar nem seus funcionários em dia. Quer dizer, eles estariam mais interessados do que o próprio Temer. Não, mas os governadores parecem que não querem fazer esse tal sacrifício. E agora a briga dos governadores, e é uma briga de aliados e de opositores, que eles querem o seu quinhão, a sua fatia daquela repatriação dos recursos que foram enviados de forma irregular para o exterior. Isso. E parece que o governo Michel Temer não quer abrir mão desse dinheiro. Né? É aquela briga. Quando o lençol é curto, meu amigo, todo ou cobre a cabeça ou cobre os pés. Você tem que saber as prioridades. Mas eu acho que poderia tirar alguma coisa. Como a maioria dos impostos é dividido, eu acho que pode ter. Eu não acho isso errado, não. Eu acho que os estados também. Agora, precisa que os estados também façam seus deveres de casa. Os estados foram perdulários, gastaram demais, contrataram demais, também não tiveram controle. A lei de responsabilidade fiscal foi vilipendiada em vários momentos nos estados, não foi só no governo federal, e logicamente, para receber, eles precisariam assumir compromisso de um enxugamento fiscal. Porque se não tiver isso, doutor,
A turma fica pensando que dinheiro nasce em folha de pau. Não nasce, não. Botem isso na cabeça. Dinheiro é coisa complicada, ou você administra bem os seus recursos, ou você vai para a pobreza, vai para a miséria, vai para o sofrimento, vai para o atraso, vai para a calotagem, porque esse é o destino dos incompetentes gerenciais. Bom, e nessa leva de responsabilidade administrativa e responsabilidade fiscal, gastar mais do que se arrecada, nós estamos vendo aqui no estado do Ceará, e acho que no Brasil todo, nós acompanhamos mais diretamente os casos das prefeituras do Ceará. Nós estamos aí em final de mandato e tem muito prefeito que, para fechar as contas, está tendo que demitir servidores contratados, cortar hora extra, cortar gratificações, representações, tudo para fechar as contas no final do ano. O dado contraditório nisso é que antes do período eleitoral teve muito prefeito contratando. Pois é. Né? E agora o remédio amargo, só quem vai sofrer são essas pessoas. Pois é aquela história. Iludidos, né? A maioria dos prefeitos que estão fazendo isso são os prefeitos que vão sair. Então, aí volta aquela história do concursado. Eu acho que essa história de... Só para acrescentar, doutor, também tem prefeito reeleito que está demitindo, mas prometendo contratar novamente no começo do ano. Pois é, eu acho que devia acabar essa história de contratação provisória ou temporária. Isso não era para existir. Doutor, vai precisar colocar profissional para dentro da prefeitura, faz concurso público. Sem concurso público, rapaz, eu acho que vai virar sempre essa confusão, essa instabilidade, tanto para quem contrata, para quem foi contratado. Então, eu acho que o Ministério Público deveria agir com mais rigor nesses casos. Botou para dentro e caracterizar logo a improbidade administrativa. Botou para dentro, mas foi uma necessidade extrema, uma emergência, pois faz um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e faz um concurso imediato para 10, 15, porque isso não é para 100 pessoas. Porque quando você contrata em véspera de campanha política, claro que você sabe qual é o objetivo, não é para resolver problema de administração pública, coisíssima nenhuma. A gente sabe muito bem, porque depois demite e o município continua normal, né? Continua administrado sem problemas. Então é porque não tinha tanta necessidade. Então fica aqui o meu conselho para contratar, para entrar pessoas no serviço público, precisa do concurso público. Do contrário, nós nunca vamos resolver o problema da administração pública em nosso país. Então, lamenta-se profundamente, tanto por quem contratou, porque está cometendo erro, está cometendo improbidade, né? Essas contratações não deveriam ser aceitas pelo Ministério Público e na demissão causa outro transtorno para quem foi demitido. Mas já soube que tem promotores não aceitando essas demissões agora. Estou sabendo que eles estão criticando e fazendo aí umas ações. Isso, a lei fala que não se pode demitir sem justa causa, não se pode transferir servidores 3 meses antes e 3 meses depois. Pois é, está tudo contra aí a lei da eleitoral e contra a boa gestão, né? Isso é contra a boa gestão. Você está contratando pessoas ao invés de fazer o seu bom concurso público e terminar por aí. Eu acho que Agora, os prefeitos que foram displicentes, usando palavras bem eufêmicas, que foram descuidados nesse sentido, agora eles estão com a dor de cabeça tremenda, porque eles têm que fechar as contas. Porque aí não podem deixar... Eles vão ultrapassar os 54%, aí vão entrar como improbidade administrativa. E não pode deixar salário atrasado sem recurso garantido para o outro prefeito. Né? É complicado. Eles deveriam pensar isso antes. É porque tem aquela história do político que diz que o feio é perder. Doutor, ganhar desonestamente, ganhar de uma maneira também errada, não é bom, não. Eu acho que o bom é ganhar bem, ganhar sério, ganhar sem transtorno, sem ferir causas, leis,
pertinentes. Então, acho que isso é muito mais importante. E sem lotear a prefeitura. Sem dúvida nenhuma. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Bom, doutor, eu tenho aqui uma participação bem interessante de um ouvinte. O final do telefone dele é 2240. Ele me manda aqui uma mensagem via WhatsApp, diretamente aqui para mim. E ele pede que o senhor comente, doutor, primeiro, em relação à composição da Câmara dos Vereadores de Itapajé. Se eu não me engano, o senhor comentou isso quarta-feira passada, mas ele complementa a pergunta. Nosso ouvinte diz que muitos vereadores foram eleitos prometendo aquilo que não é papel do vereador. O que é que o senhor acha disso? Bom, eu acho que o próprio eleitor já deveria ter feito a crítica dele na hora do voto. Se eu sei que a pessoa está prometendo o que não vai fazer, para mim ele já perdeu a credibilidade. Ele não merece o meu voto. Então, se ele está lá é porque o nosso povo ainda não atingiu uma maturidade suficiente para saber escolher seus legisladores. Porque aquela história, prometeu o que não vai fazer, o nome disso, né, é mentira, seria uma coisa parecida. Está mentindo. Eu acho que, na verdade, não seria nem uma mentira propriamente dita, mas, na verdade, o vereador, ele acha que prometendo situações, prometendo fazer aquilo que é papel do executivo, ele tendo o prefeito amigo, ele pode indiretamente realizar. Então ele não pode prometer, ele pode prometer que vai tentar. Vai tentar, né? Vai tentar, porque o que não depende de mim, eu vou pedir, eu vou tentar. E às vezes não depende nem do prefeito. O cara prometeu um hospital. Rapaz, tem nem qual é o prefeito, né? Hoje, na situação atual das gestões, né, dos erários públicos municipais, qual que vai ter capacidade de fazer um hospital de, sei lá, de 30, 40 ou 50 leitos, para gastar 20 milhões, 30 milhões? Ele não tem a menor condição nem de começar. Então vai ter que precisar de falar com o deputado, Eu acho que a função do vereador principal seria o quê? Eu vou fiscalizar o prefeito, eu vou encaminhar bons projetos de leis, defendendo os interesses. Eu acho que deveria ser dentro do que ele pode fazer. Ele não foi eleito para executar nada. Ele não é executivo. Ele foi eleito para legislar, né, para fiscalizar o gestor público, não só o prefeito, como o secretário, enfim, todo, né, o staff gerencial do município. Aí sim, aí ele está falando o que ele vai poder fazer. Porque você trazer um projeto de lei, fiscalizar o prefeito, criticar o que tem que ser criticado, não deixar, né, fazer nada fora do normal, do ético, eu acho que ele está falando o que vai fazer. E pode ser feito. E as pessoas, dependendo de quem está falando, o eleitor diz, isso aqui eu acredito, ele vai fazer mesmo porque eu conheço a pessoa A, B, C ou D. E aqui eu não estou citando nomes, até porque, né, não cabe aqui falar. Bom, como eu até citei ontem no Jornal Integração, nos municípios, e são a maioria, infelizmente, onde os serviços básicos são deficientes, falta de emprego. Ele torna-se um assistente social. Se transforma no assistente social. Aí ele começa a trazer uma ambulância, trazer no carro dele, comprar um remédio. Quer dizer, ele deixa de ser o legislador para ser um assistente social. E no interior, eu acho que não tem nem como se criticar isso, não. Enquanto as coisas estão muito precisando melhorar. Perfeitamente. Você vai dizer o quê? Então não faz nada? Não posso fazer não, porque eu só sou legislador. Mas qual é? Então, infelizmente, tem que ser um pouco assistente social. Esse aí só se elege uma vez. Ele só se elege uma vez. Infelizmente. Infelizmente é assim. Bom, eu trago participações de ouvintes. O ouvinte diz que não adianta concurso público se não chamam os aprovados. E a participação... Também tem esse lado aí. Obrigado aí o nosso ouvinte. Mas pior é contratar do jeito que fazem e 3 meses depois botar para fora. Qual é o pior ou qual é o melhor? Agora, o melhor é que era chamado os concursados, porque não chama os concursados e contrata, né, quem não fez concurso. Aí merecia uma punição. Acho que é por aí. Né? Eu acho que está certo aí o nosso ouvinte. Obrigado aí pela sua pergunta. Tem a participação de um ouvinte
que parabeniza a equipe da limpeza pública pelo trabalho realizado no bairro Ismerino Gomes. Lembrando agora que a limpeza pública está sendo feita desde o dia 4, diretamente pela administração municipal, sem empresa contratada. Tem a participação sem que tenha sido feita ainda uma licitação. Se foi contratado emergencialmente, nós ainda não temos essa informação. A Rosilene parabeniza a Isadora pelo Dia das Crianças e o Zé Bastos também parabeniza a Yasmin e a Zevinha em São Tomé pelo Dia das Crianças. Bom, doutor, já foi a muitas vaquejadas? Sim. Ainda bem, porque quem não foi não vai mais não. Pelo menos se depender do STF, Supremo Tribunal Federal proibiu a realização das vaquejadas. E eu vi hoje uma fala do Alexandro, né? Alexandro acho que é procurador do federal. Procurador da República aqui no Ceará, e ele disse que é uma contravenção e é punido quem fizer isso. Eles foram, né, intimados aí a dar um parecer. Foi uma votação apertada, né? Parece que foi 6-5. 6-5. Pois é. E, logicamente, quem votou não conhece vaquejada. A maioria deles, né? Eu não sei se quem é que tem aqui do Nordeste? Eu acho que nenhum, né? Um é do Mato Grosso, que é o Gilmar Mendes. A maioria é do Rio, São Paulo, ou tem alguns mineiros. Tem um de Alagoas, ou tem familiar? Melo, né? É o Melo, que é primo do Collor, mas acho que, eu não sei se ele é alagoano, não. Eu espero. Mas eu acho o seguinte, eu acho que não foi uma boa política do Supremo fazer essa. Era o ideal eles fazerem uma regulamentação. Que tem excesso, nós sabemos. Qualquer tipo de esporte tem excesso. Como o turf pode ter excesso, como o rodeio pode ter excesso. Então, o que pode fazer, porque o pessoal os protetores dos animais, que eu acho normal, isso o papel deles é este. Agora, eu acho que precisaria de uma análise. E na minha maneira de pensar, eu acho que eles precisariam regulamentar. Vamos regulamentar isso, vamos fazer disso de uma maneira, né, que o animal ele tinha que ser bem tratado, tinha que ser bem alimentado, não pode ficar ali muito tempo, porque às vezes logicamente que algum tipo de vaquejadas, o animal fica preso lá, às vezes durante 1, 2, 3, 4 dias, às vezes até sem comer. Não sei se é para torná-lo mais irritadiço, mas eles sofrem realmente em alguns momentos. Tem algumas pessoas que nos fazem, né, o devido tratamento dos animais, que vão ser exatamente os atores principais, né, além do cavalo da pessoa que está em cima, né, o cavaleiro. Tem um boi que, de certa forma, é um dos protagonistas, né, do esporte lá, da vaquejada. E eles não são realmente bem tratados, não são bem alimentados, às vezes estão com sede, estão com fome. Então, isso deveria ter sido regulamentado. Eu acho que era a função do Supremo, era fazer isso, porque essa é uma parte da nossa cultura que está muito arraigada no nordestino. Lá para o sul, sudeste, provavelmente muito menos, até centro-oeste. Mas no Nordeste aqui, não sei se no Norte tem, né? Lá tem negócio de um boi garantido também, mas não é para essa coisa, não. É no Carnaval, né? Já é uma manifestação folclórica. Folclórica do Carnaval e tal. Mas aqui no Nordeste é profundamente arraigado. Agora, concordo com o Supremo que precisa dar uma melhorada, um tratamento melhor aos animais, que muitas das vezes os animais sofrem. Tem alguns, logicamente, que não sofrem, dão uma boa alimentação, muito capim, dão até uma raçãozinha, né, proteica, água boa, água, né, bem servida, e o animal está tranquilo, mas em alguns locais você vê aqueles animais magros, porque estão às vezes 3, 4 dias, talvez até para deixar o animal mais frágil para o próprio, né, cavaleiro derrubar ali quando pega no rabo do boi, mas isso não é uma boa política. E talvez por isso, né, eles tenham decidido, né, por essa medida extrema. Eu acho que foi uma medida extrema de acabar, né, parar totalmente, destruir um sentimento
cultural do nosso Nordeste. No Ceará nem se fala. E, logicamente, que isso vai ter repercussões. Não sei até que ponto o Supremo pode rever a sua posição, como já reviu em alguns casos, como exemplo. Reviu não. Votou novamente, como foi o caso aí da prisão em segunda instância, que foi reafirmado, foi refeito, foi reafirmado, que nós falamos na última vez. Eu quero também citar, parabenizar o Supremo e mandar um abraço especial para a nossa presidente Carmen Lúcia, que desempatou. Eu já tinha uma admiração, ela também teve, infelizmente nessa aqui, para mim, eu acho que ela poderia ter pensado um pouco mais e ter pedido até uma vista para passar mais uma semana detectando aí alguma melhoria no setor, para não chegar ao extremo de ter que parar a vaquejada. Eu achei também uma medida extrema que merecia que fosse reformada, que fosse feita uma melhoria para os animais, etc. e tal. Concordo plenamente, mas eu acho que parar, extinguir uma cultura cearense, nordestina, eu acho que eles foram pesados aí na mão. Bom, o que diz aqui o nosso ouvinte é aquilo que nós dizíamos aqui no intervalo, doutor. Se o ouvinte diz que se acabar com a vaquejada, tem que acabar com o rodeio. Porque os animais também são submetidos ao estresse. E estresse, inclusive, ele tem alguns que são até depois assassinados, né? Agora tem uma diferença. A vaquejada, segundo aí os amantes, os organizadores, movimentaria cerca de 600 milhões por ano? Pois é, tem essa cifra aí, eu achei grande, eu achei muito grande. Mas... Agora, o rodeio, esse sim, é bilionário. É bilionário. As cifras são bilionárias, inclusive com negócios, animais que chegam fácil a 2, 3, 4 milhões. Perfeitamente. Então, aí vai ser um interesse econômico contrariado muito maior. Com certeza. Com certeza, mas eu ainda acho que pode haver alguma revisão, né, dessa posição do Supremo, né, para que fizesse apenas para regulamentar. Eu acho que a decisão extraordinária que eles fariam era mandar regulamentar. Bom, vamos regulamentar. Agora, o meu medo é que isso possa levar um século para regulamentar, porque quantas leis estão aí para ser regulamentadas estão lá na prateleiras e não continuam. Eu acho que a primeira consequência prática disso, se não for revisto, é o que aconteceu, claro, que numa proporção bem menor, até pelo tamanho, pelo volume do evento, mas aconteceu o que aconteceu com a briga de galo quando foi proibida. Começar a haver os eventos clandestinos. Né? Pois é, isso é ruim. Agora, galo você esconde dentro de uma casa, mas uma vaquejada. Não, você faz eventos menores, ou afastados. Né? Mas vem a clandestinidade, isso é muito ruim. Mas é interessante que fosse repensado aí para ver se tem uma solução. Sim, 600 milhões e dizem que 600 mil pessoas, né, dependem. Eu achei também um volume muito grande. Deve ser com o público, tudo junto e tal. Mas deve ser umas 60 mil pessoas que dependem, né, diretamente, né, o seu ganha-pão dependem da vaquejada. Eu acho que deve ser em torno de 60 mil, pelo menos no Ceará, não é mais do que isso. Mas eu acho que são muitos. Cada município, todos têm, né, e eu acredito que era bom fazer uma reavaliação. No meu caso, o meu pensamento seria uma reavaliação para uma, né, regulamentação desse setor. Bom, tem a participação do nosso amigo Eudes, ele que parabeniza ao Dr. Bastos e toda a equipe de jornalismo da Atitude pelo excelente trabalho no Jornal Integração. Eu aqui, em nome dos companheiros do Departamento de Jornalismo, Eudes, agradecemos aqui pela sua audiência, pelo seu carinho. Bom, Dr. Bastos, voltando ainda ao assunto política, nós temos aí também uma dor de cabeça para o TCM, para a Procuradoria-Geral de Justiça, e também munícipes, né, de muitas cidades. Muitos prefeitos não conseguiram se reeleger e não conseguiram eleger os seus sucessores. Dos 184 municípios, 141 estão nessa situação. E o que é que TCM e PGJ temem? Que haja o desmonte das prefeituras, coisa que a gente sabe que no passado aconteceu e ainda acontece. Eu lamento, né, se
existe ainda essa possibilidade, mas vai um aviso aqui aos navegantes. Hoje, antigamente podia ser até que não tinha consequências. Hoje as consequências existem e são palpáveis e são robustas. Então é bom rever isso, porque não é bom, não sai bem. Você, além de perder uma prefeitura, ainda depois defender um processo de desmonte da mesma, até porque, a não ser que você vá abandonar a política, porque se você faz isso aí, você está fazendo mal, não é a quem vai receber a prefeitura, mas é a própria sociedade de quem você foi representante até 1º de janeiro, até dia 31 de dezembro desse ano que termina. Muito interessante o comentário que o senhor fez aqui alguns programas atrás, de que a posse do eleito devia ser 15 dias depois da eleição. Poderia diminuir. Porque não daria tempo para o mau gestor fazer o desmonte. Exatamente, né? Porque na maioria das eleições de outras categorias, quando termina a votação, o outro já é empossado imediatamente. E aqui também porque pelo fato de nós termos o segundo turno, mas poderia ser logo após o segundo turno. Perfeito, né? Seria esses 20 dias e tal, no máximo são 20 e poucos dias. O segundo turno aqui no Ceará é Calcaia e Fortaleza, quando seria? 28 de outubro? Se eu não me engano, acho que é 28 de outubro, ou seja, 26 dias. Estaria no bom tamanho. Então no dia 29 assumiria. Eu acho que seria importante. Eu não sei se esses 3 meses também é pro eleito preparar a sua equipe, porque também tem esse aspecto, viu, Marden? Ele vai preparar também a sua equipe, vai convidar o seu secretariado e, logicamente, que é necessário um pequeno, um espaçozinho para que ele possa fazer isso. Agora, uma sugestão, aqui não é minha, evidente, mas que muita gente já pensou nisso antes de mim, é que pudesse ser regulamentado uma lei de transição. Porque o gestor, quando ele é um político republicano, democrático, ele abre as portas da prefeitura para a equipe de gestão do seu adversário. Quando ele não tem nada a esconder, isso é o normal. Mas quando ele é um mau gestor, principalmente um mau perdedor, ele não deixa o adversário chegar perto da prefeitura antes do dia da posse. E às vezes é exatamente, sabe para quê? Para não deixar o cara tomar ciência do que está acontecendo e já começar mal a sua administração. Ele deixa de fazer um bem à sociedade. Então, esse tipo de pessoas, Marta, eu vou até acreditar que está diminuindo. Eu não estou acreditando que ainda existam pessoas que possam fazer isso. Sinceramente, apesar desse questionamento aí da Procuradoria, eu estou achando, na minha maneira de pensar, que as pessoas estão mudando também. E quem está no poder, mesmo eivado de ódio, de raiva, porque perdeu por isso, por aquilo, alguns até estão felizes porque não vão pegar um abacaxi que eles já reconhecem, que é um grande abacaxi. Tem uns até que estão agradecendo a Deus pela rapaz, pelo amor de Deus, eu sei que daqui para frente as coisas vão ficar cada vez mais complexas e mais complicadas. Em eu não ganhar, eu acho que Deus quis me ajudar e me dar minha paz. Então acho que deveria pensar assim, e não pensar diferente. Torcer para que o outro faça o pior possível, para daqui a 4 anos eu estar lutando de novo. Isso não, tem que acabar esse pensamento, esse individualismo, esse pensamento, esse egoísmo que muitas pessoas têm, que só fazem mal a ele próprio. Vamos começar por ele. Começa a fazer mal a ele e depois faz mal à própria sociedade, para quem ele diz que gosta, Se ele se candidata e quer ajudar meu povo, quer ser o melhor prefeito, então é por aí que a gente tem que pensar. Perfeito. E vamos, claro, acompanhar o trabalho do Ministério Público, que está, claro, vigilante, apesar de tantos municípios nessa situação essa não de desmonte, mas em que prefeitos perderam e que prefeitos que não elegeram seus sucessores. Mas, como disse o doutor Bastos, esperamos que seja uma minoria desses 141 municípios. Muito pequena, esperamos nós que as pessoas tenham se conscientizado. Vai ter consequência e as pessoas realmente estão amadurecendo. Senão, não tinha como se votar
no infantil. Vamos deixar só para a criançada, até aproveitar que hoje é dia da criança. Só para essa turma, essa gurizada bacana que está vindo aí, vão ser os nossos futuros gestores. Inclusive o prefeito Kelsey Forte, ele que não foi bem sucedido na sua tentativa de reeleição, mas em entrevista logo após a eleição, acho que no dia seguinte, ou na segunda ou na terça-feira, Kelsey Forte deu entrevista, parabenizou, foi um gesto cidadão. Um gesto cidadão. Extraordinário, parabéns. E disse, inclusive, que a prefeitura está aberta para que a equipe de transição do prefeito eleito acompanhe todos os trabalhos até o dia da posse. Esse é o gesto extraordinário. Parabéns, doutor Kelsey, eu acho que é assim que se faz, é assim que demonstra-se o desprendimento e o amor à nossa terra. Você, nesse gesto, conquista ainda mais o seu povo. Bom, eu tenho a participação do professor Tarcísio Ferreira, ele que... Grande Tarcísio Ferreira. Opina aqui sobre a questão da proibição da vaquejada. Professor o Tarcísio... O professor Tarcísio gosta de vaquejada também? Ao que parece, sim. Oh, rapaz, que coisa boa. Não, o professor Tarcísio diz que o STF deveria investigar outros esportes que colocam em risco a vida dos próprios praticantes, né, e deixar um pouquinho de mão a vaquejada. Pois é, Tarcísio, obrigado aí pelo reforço também, você que é um entendido, um estudioso aí da cultura cearense, nordestina, e uma figura extraordinária. Tem a participação do Joãozinho da Vila Bastos, ele pede um alô do Dr. Bastos. Rapaz, ele tinha me pedido esse alô, rapaz, e eu tinha colocado aqui, no celular, mas vai aqui, e eu tinha me esquecido, Joãozinho, me desculpe, e você me lembrou. Um abraço aí pro Joãozinho, que sempre nos ouve e nos honra com sua audiência. Muito obrigado e um abraço a todos vocês aí dos Ferros, né? Lá da Vila Bastos dos Ferros. Vila Bastos, exatamente. Vila Bastos um pouquinho para cá dos Ferros, o Ferro mais embaixo. Então é Vila Bastos. Um abraço aí pro amigo João. Bom, doutor Bastos, falando de política mais eleições. Nós temos aqui a nossa capital, envolvida num processo de segundo turno, e nós tivemos a primeira pesquisa divulgada no último domingo. Primeira prévia. E, segundo a pesquisa, o atual prefeito, Roberto Cláudio, tem 48% dos votos e o adversário dele, Capitão Wagner, tem 34%. Brancos e nulos, 8%. Não sabem, 10%. Bom, eu já tinha falado, eu acho que, independente de paixão política, eu acho que a situação do Roberto Cláudio é muito tranquila em Fortaleza. Embora ninguém possa dizer que a eleição é tranquila, porque de qualquer maneira é uma briga titânica, não sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que o Roberto Cláudio tenha o sucesso nessa eleição exatamente pelo serviço que ele vem desenvolvendo, pela maneira que ele se conduziu durante o debate eleitoral. Ele nunca agrediu ninguém, sempre faz umas proposições, embora o outro também não tenha agredido muito, mas ele demonstra ser uma pessoa mais dócil, mais cortês. Eu vejo nele assim um gentleman. E, logicamente, Fortaleza sempre ficaria numa situação privilegiada se tivesse, logicamente, né? Mas esses 4 anos, na minha visão, eu acho que ele tem um certo domínio do eleitorado fortalezense, independente de quem é padrinho. Eu acho que ele já tem luz própria, ele já formou uma liderança dentro, né, do contexto, porque nós estamos vivendo ciclos, né? Tem uns acabando, tem uns começando. Eu acho que o ciclo do Roberto Cláudio começou, porque ele é uma figura extraordinária e eu acredito que ele vá para patamares, inclusive, maiores. Eu acho que o Roberto Cláudio vai ter uma projeção política muito grande no estado do Ceará. E poderá ser futuramente um governador do estado, porque ele tem, além de ter conhecimento, tem competência, é um médico sanitarista, pós-graduado, é uma pessoa extraordinária. Eu acho que o Ceará só viria a crescer com um nome como Roberto Cláudio, dirigindo qualquer um dos seus locais, né, de qualquer uma das suas gestões, seja estadual, seja municipal, de qualquer um dos municípios cearenses. Fortaleza, logicamente, que é a maior, e ele já demonstrou que é um grande gestor e fez um excelente trabalho, apesar de passar 4 anos, né,
sobre os auspícios da nossa ex-presidente, que foram dificílimos. Para quem trabalhou esses 4 anos sabe da dificuldade. Só para você ter uma ideia, esses últimos 3 anos foram de recessão. Então, o fundo de participação do Estado caiu, o fundo de participação do município caiu, o ICMS caiu porque a arrecadação dos estados e dos municípios também caíram. Enfim, a situação é crítica, exatamente, né? E os municípios, com história do IPVA, que também recebe, diminuiu, porque diminuiu as vendas de carro, chegaram a cair 20%, 25% todo ano. Então, foi É o verdadeiro efeito dominó. O efeito dominó. Na realidade, foi isso. Nós chegamos no estágio limite, né, de uma economia, né, ruim, de uma economia fraca. Foi o que nós chegamos, né, nesse último ano de 2016. Bom, eu arrisco dizer que os próximos prefeitos, no primeiro 1 ano e meio de mandato, se mantiverem os serviços públicos razoavelmente bem, limpeza pública, médico no posto de saúde, merenda escolar, remédio, ele já tem feito muito. Muito. Não esperem grandes obras, pelo menos nesse 1 ano e meio de gestão, porque Concordo, não vai ter dinheiro. Concordo plenamente. Eu acho que essa é o básico, é o mínimo. Aí só mudando um pouco, mudando aqui a nível, nós não chegamos ao nacional, mas estava recebendo agora no celular, o João Leite, né, de Belo Horizonte, está 55 e o Calil 45, está na frente lá. O Crivella está na frente do Rio de Janeiro, né? Esses dois são os dois mais importantes, né, da região. O que tudo indica, o Crivella vai vencer contra o Freixo, né? Diz que o Freixo é um terço, né? Um tem 60 e o outro tem 20 e poucos. É praticamente. Só se houver uma reviravolta não, muito é grande, praticamente inexistente. Eu acho que lá vai dar Crivella mesmo. E nós vamos ver se o Edir Macedo realmente sabe gerir. Como ele faz gestão de uma igreja, ele faz gestão de um Estado. Enfim. Espero que eles façam um bom trabalho. Pelo menos abençoado vai ser muito. Bom, ainda voltando ao caso de Fortaleza, eu acho que é possível perder uma eleição e, de certa forma, também sair ganhando. Eu acho que é o caso do capitão Wagner. A confirmar-se a vitória do Roberto Cláudio, ainda assim o capitão Wagner vai ter o que comemorar. Claro que o primeiro sentimento vai ser de frustração, claro. Mas depois disso, fazendo uma análise fria de toda a campanha, da forma que ele entrou e da forma que está saindo, ele aumentou muito o capital político dele nessa campanha. Sem dúvida nenhuma. Eu me lembro bem de um exemplo parecido. O Zé Ayrton Cirilo. Você lembra daquela eleição, Zé Ayrton Cirilo e Lúcio Alcântara? Né? O Zé Ayrton Cirilo praticamente perdeu por causa de 3 mil e poucos votos. Diziam até que era aqui, foi aqui em Tapajé. Na Pedra d'Água. Foi aqui que nós ganhamos a eleição. Mas depois disso, o Zé Ayrton Cirilo não saiu com esse capital político. Ele trabalhou muito para se eleger deputado federal. Eu tenho as minhas dúvidas, porque é a polêmica de uma eleição. Depois as coisas dão uma baixada, mas de certa forma ele dá uma, né? Ele dá uma subida aí. Agora, o que precisa no capitão Wagner é ele mostrar uma coisa. Ele foi deputado estadual, não teve uma trajetória, né? Extraordinária, não foi um deputado extraordinário, foi vereador também, não fez uma trajetória muito grande. Precisa a gente, né, consubstanciar mais, tornar mais robusta as nossas ações. Mas eu não fui executivo. Mas um deputado, às vezes, ele consegue, né, ter o seu espaço, ele ter a sua marca, deixar a sua marca, mesmo com leis importantes, mesmo como oposição importante, fazendo as suas críticas fundamentadas. Sobre esse aspecto, a gente pode fazer até um comparativo bem interessante. O Heitor Ferrer teve uma votação pífia, no entanto, é um dos deputados mais qualificados que existe na Assembleia. Mas na eleição passada ele chegou a 22%. Ele chegou a 22%. Porque o problema desse ano aqui, Mar de ouvintes, internautas e telespectadores, é a história do plebiscito. Ficou plebiscitária. Quando fica plebiscitária, é difícil se meter um terceiro. Então,
é o quê? É o Eunício e o Tasso, do outro lado, os Ferreira Gomes, tal. Então, as coisas ficaram assim muito polarizadas. Como aqui em Itapajé, era Padre Marques e Batista Braga. Pronto, né? Exemplo aqui, exatamente. Lá na Itapipoca, né, o João e Dagmar. Então, as coisas, quando polarizam, as pessoas deixam de votar pela razão e votam pela emoção. Então, por isso não se votou no Heitor, né, e teve mais alguns lá. Logicamente que a Loura, ela deve ter, a Luiziane deve ter sido vítima da bandeira da estrela vermelha, né? Mas o Heitor foi uma vítima da polarização, que ele ficou numa posição muito pífia, foi o 4º lugar. Então, aí é que está a história da polarização. Tem sempre um derrotado, um perdedor, e no perdedor foi o Heitor Ferrer, apesar da situação extraordinária como deputado, né? Perfeito. Bom, doutor Bastos, quero terminar aqui essa nossa pauta, aquilo que eu trouxe para as suas análises no Jornal Integração de hoje, uma notícia boa. Nós temos aqui mais uma vez, acho que pelo 2º ano, nós temos uma aluna da Escola Profissional Adriano Nobre, aqui de Itapajé, como a vencedora de um concurso de redação no âmbito do Estado do Ceará, de um concurso de redação promovido pelo Senado Federal. É o projeto Jovem Senador. E a jovem Ivna Vaz Silva Borges tirou o 1º lugar na redação e vai representar o Estado do Ceará. Ela e mais 26 alunos, cada um de uma unidade da federação, viajarão para Brasília no final do mês de novembro, passarão uma semana lá, vivenciando o dia a dia de como um senador, como é a rotina de um senador, inclusive poderão apresentar projetos que no final serão encaminhados como sugestões para os senadores da República. Não, isso é espetacular, essa ação aí do Senado, né, em tentar, né, criar essa semente, porque isso é uma semente da política que nós praticamente paramos aí durante 24 anos, né, na época do 64, foi 21 anos, aliás, foi do 64 ao 85, né, do 64 a 85, quando veio eleições diretas, né? Então, nós ficamos praticamente sem essa semente sem aguada, nós ficamos latente aqui no cimento. Então, quando o Senado toma essa iniciativa, é louvável em todos os sentidos. E para nós, itapajenses, também extraordinariamente importante, né? Porque do Ceará, dos 184 municípios, deve ser inclusive Fortaleza, ou é só do interior? Inclusive todos. Fortaleza, nós tivemos aqui a vencedora, a Ivna, né, que vai nos representar, que vai representar o Ceará, não é só o Itapajé não, ela vai representar o Ceará. Então é a Escola Adriano Nobre dando mais fruto para esse país, que é a Ivna, representando aí o nosso estado. Parabéns aí à Ivna, aos seus professores, aos seus pais, né, aos seus colegas todos, enfim, a Escola Adriano Nobre, que está, né, dando para a sociedade tantos frutos, tantos talentos extraordinários. Isso para nós itapajenses, para finalizar o nosso programa de hoje, o Marden não teria coisa mais importante do que essa matéria, que seria a última matéria de hoje. Parabéns aí à Ivna, Escola Adriano Nobre, os pais da Ivna e todo o nosso Itapajé que se sente representado por essa jovem talentosa. Faça aí um bom projeto, defendendo aí o interesse, principalmente dos jovens, da juventude. Eu acho que nós estamos muito bem representados aí com a nossa Escola Adriano Nobre. Abraço aí para a nossa amiga Silvandira, né, que é a nossa administradora, né, nossa gestora, diretora da Escola Adriano Nobre, que agora está numa casa nova, né? Isso. Coisa espetacular, que nós aqui brigamos muito e agora estamos tendo o privilégio. Está numa mansão aqui, como diz o Rafael. Parabéns aí, vamos cada vez mais elevar o nome dessa juventude do Itapajé e da nossa Escola Adriano Nobre. Parabéns a todos vocês. E esse projeto Jovem Senador, tenho a impressão que é até inspirado no projeto do Senado americano, que promove uma ação dessa anual também com alunos da rede de todos os estados. E acho que é aquela história, o que é bom tem que ser imitado, tem que ser copiado, tem que ser replicado, para que novos frutos, como agora
nós estamos vendo novos talentos possam aparecer sempre. Extraordinário. Bom, doutor Bastos, essa era a nossa pauta dessa quarta-feira, dia 11 de outubro. 12 de outubro, 11 foi ontem. Dia da Criança Dia e da dia Criança. de Nossa Senhora. E é bom lembrar E que o Assunção. feriado é por conta de Nossa Senhora, viu? Apesar de ser também um dia dedicado às crianças. Então, um abraço aí em todas as crianças aqui da nossa região, não é só de Itapajé, mas de toda a região, Irauçu, Uruburetama, Tejuçuoca, Tururu, Umirim, todos vocês que nos ouvem, a criançada toda, um bom dia para vocês, que vocês se espelhem nessas crianças aí, como a Ivna, né, nessa jovem, e tornem-se também talentos, que eu tenho certeza que o Itapajé, que o Ceará precisará muito de vocês. Essa oxigenação aí dessa juventude é que vai transformar as nossas dificuldades em soluções para um mundo melhor.